Aí o Mayu Leandro escreveu assim, ó, uma pergunta para o professor Leandro. O que a Bíblia fala sobre a seriedade do batismo nas águas e sobre a banalização do batismo hoje em dia, o qual pessoas famosas com práticas mundanas dizendo se batizar? Então, o batismo, né, é um dos sacramentos que foram deixados por Cristo, né, logo e é um dos sacramentos que fazem parte da nova aliança. Quando nós olhamos toda a Escritura, né, nós vemos que Deus, ele tem um relacionamento com o seu povo através daquilo que nós chamamos de aliança, né, que é um pacto que Deus faz com o seu povo, e o povo, então, ele tem que realizar aquilo que Deus ordenou mediante a sua lei. E esse relacionamento, a aliança, ela começa lá com Adão e depois ela se estende, né, por todo o Antigo Testamento, e a nova aliança é feita com Cristo. No Antigo Testamento, então, nós temos a aliança, né, que é feita com Adão, depois é feita uma nova aliança com Noé, depois de Noé com Abraão, depois de Abraão com Moisés, depois de Moisés com Davi, e a última aliança é feita com Cristo. Em todas as alianças, né, são estabelecidos, às vezes, algumas coisas novas, e algumas coisas mais antigas são deixadas de lado, e outras permanecem. É o que a gente chama de continuidade e descontinuidade. Então, algumas coisas continuam e outras não, né? O batismo, nós entendemos que ele substitui a circuncisão. No Colossenses capítulo 2, no verso 11, diz assim, né? Nele, né, em Cristo, também fostes circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então esse texto ele fica claro, né, que a circuncisão que era feita sobre os meninos no 8º dia, como era no mandamento, né, lá foi instituído na aliança com Abraão, a circuncisão, e foi estendida, né, pelas outras alianças, mas que na nova aliança ela foi substituída pelo batismo. Nós vemos na Escritura que o batismo começa com João Batista, né, e Cristo ele institui então o batismo, né, na ressurreição, quando ele diz, né, ide e pregar o evangelho, né, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei discípulos em meu nome. Então nós vemos que o batismo, né, é um sinal externo da conversão. Ele é uma afirmação pública da conversão. E isso que o irmão colocou, né, infelizmente, é verdade. Pessoas que não são crentes, que não são convertidos, se batizando, né, para ganhar um status de crente e permanecendo ainda nas obras da carne, permanecendo ainda pecando, né, não demonstrando então frutos da conversão, não demonstrando então que são verdadeiramente convertidos. E isso envergonha o Evangelho, né? O Evangelho então, através dessas pessoas, ele é descredibilizado, né? Então as pessoas olham e falam assim, mas que crente que é esse? Eles fazem até muitas cerimônias, né? Festas assim, e por ser famosos, então chamam muita atenção, tem muita exposição na mídia, mas infelizmente, né, depois de um certo tempo, nós vemos que a conversão não foi verdadeira, que foi só um evento, né, midiático, e que infelizmente isso afeta os verdadeiros crentes, porque a impressão que dá é que todo batismo realmente é só uma coisa externa que não transforma em nenhum momento o coração. A Bíblia fala que o batismo, né, que é
que é esse novo sacramento, que é instituído junto com a Santa Ceia. Então, esses dois sacramentos, batismo e Santa Ceia, são deixados para a igreja até a volta de Cristo. Eles são muito importantes, são meios de graça, né, de Cristo para com a sua igreja, e que sim, eles devem ser feitos de uma maneira coerente. As igrejas fiéis à palavra de Deus têm muito cuidado em batizar as pessoas. Então, as igrejas fiéis, elas vão procurar, né, reconhecer a verdadeira conversão, vão procurar instruir aquele neófito, aquele novo na fé, né, e entender se ele realmente crê nas verdades fundamentais da palavra de Deus. E após isso, então é feito o batismo, para que não houvesse esse problema de falsa conversão e aquele batismo. Então, na igreja primitiva, né, era feito a catequese. Né? Então, o que era a catequese? Era o ensino das doutrinas fundamentais do cristianismo, né, para que a pessoa realmente, como Cristo fala lá em Lucas capítulo 14, né, no verso 24 em diante, ele vai falar que aquele que é verdadeiramente seu discípulo, né, tem que amar mais a ele do que pai, mãe, esposo e família, e tem que entender que há um custo muito grande em ser cristão. E por isso ele fala, né, que um homem, quando vai construir uma torre, ele tem que fazer o cálculo para ver se ele consegue terminar. Um rei que vai para uma guerra tem que calcular se com 10 mil homens ele pode vencer 20 mil. Então essa é a ideia de você entender que ser crente é uma responsabilidade muito grande, tal como uma construção ou tal como uma guerra, e você precisa ter certeza, essa é a ideia de você conhecer os fundamentos da fé cristã, para que você realmente entenda que o batismo é uma coisa séria, é uma coisa importante e vai realmente demonstrar que você é crente. Então, quando nós olhamos para isso, o irmão tem razão, infelizmente, em notar que muitas dessas pessoas famosas que batizam, né, não entendem, não creem nos fundamentos da fé cristã que estão descritos na Escritura. Isso, que Deus continue nos abençoando, né? Pelos Amém. frutos, né, Leandro? Como Isso. você disse, né? Para chegar ao ponto de batizar, essa pessoa tem que reconhecer que tem que ter havido arrependimento, transformação de vida, e a gente vê que não houve, né, o arrependimento. Tanto é que eu até sei mais ou menos sobre o caso, eu acho que é sobre esse caso que o Mayu está falando. A pessoa continua naquela mesma vida e agora ela batizou, e essa banalização mesmo, né, que ele está falando de uma teologia que não é bíblica, porque tem que haver mudança, né? Algumas igrejas, né, têm aquela ideia de que se a pessoa sentir no coração, em determinado momento do culto, ela já pode ser batizada, né? E alguns textos, né, que mostram, por exemplo, em Atos capítulo 8, né, quando Felipe alcança aquele etíope, né, que está voltando para o seu reino, né, e ele pergunta, né, se ele estava entendendo aquilo que ele estava lendo. O etíope diz que ele precisava ser instruído, né, precisava de alguém para ensinar, e após algum tempo ele já para diante de uma fonte de águas e pede para ser batizado, e Felipe o batiza. Então eles querem dizer assim, ó, tá vendo? A pessoa, imediatamente quando creu, ela já foi batizada. Só que eles esquecem, né, que o etíope ali estava estudando a Escritura já há um determinado tempo. Então, no momento da conversão, ele sabia exatamente no que ele tinha crido e porque ele deveria ser batizado. Ele já estava, né, estudando. No Pentecoste, todos aqueles que foram batizados eram judeus que conheciam toda a doutrina, toda a Escritura, né? Todos os 39 livros do Antigo Testamento eles já sabiam, já conheciam, e era por isso que eles estavam lá na festa de Pentecoste. Isso. Porque era mandamento do povo, né? Essa que foi dada para a nação de Israel, a festa da colheita. Isso. Então, não pode haver essa falsa
percepção que qualquer pessoa pode ser batizada de qualquer forma. Qualquer pessoa pode ser batizada assim, se realmente houver uma conversão verdadeira e ela tiver consciência, né, do que realmente a palavra de Deus ensina.